Olá, galera. Eu queria falar sobre o vídeo de apresentação do universo do meu RPG que eu acabei fazendo e sobre algumas cenas que acabam aparecendo nele. Aqui é o vídeo que eu basicamente fiz da apresentação. Ali naquela cena aqui que eu vou voltar, que tem esses dois negócios azul, na verdade isso daqui acabam sendo meio que estrelas de neutro, de acordo com uma teoria que tem que em volta da estrela de neutro acaba tendo um outro tipo de matéria estranha. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas meio que essa matéria estranha faz que a superfície da estrela de neutro fique meio que escura. E só tem dois pontos da estrela de neutro que costumam emanar luz, só que daí, e essa luz nessa cena acaba sendo emanada por um outro motivo. Na verdade, daí é uma cena da segunda temporada da minha história, do livro que eu tô escrevendo, que eu tava animando. Essa cena aqui já é uma cena que ocorre no mundo das fadas. Obviamente, isso daí é uma fada. Esse tipo um inseto ou bicho que acaba se transformando em um alce ou um cervo, ele também é uma fada. Esses dois anjos aqui, eu não preciso muito dizer, mas eles estão meio que dançando. Eles estão voando como se fosse cantando. É meio que essa representação que eu tentei dar nessa imagem. Esse personagem aqui, ele é o Cadeus. Ele é um filho do Anubis que foi esquecido. Ele é um personagem que eu acabei criando. Ele não é um personagem que existe realmente na mitologia. E ele também é um personagem que acaba existindo na história. Na verdade, essa cena aí é de uma cena que eu acabei fazendo da história animação. E acabei pegando porque eu achei que ia ser engraçado. Basicamente, tanto que essa balança que ele tem não é a balança do julgamento, mas não a mesma balança do julgamento do Anubis. Que dentro do universo da história, de Mistério do Silêncio e de O Lorde das Trevas, que compartilham tipo, muitos personagens, e na verdade muitos dos eventos que acontecem um acaba afetando o outro, é, a balança acaba sendo um objeto muito importante e ela foi feita do dente do próprio Anubis. Só que a balança desse cara ela foi feita com o dente dele. O motivo disso é meio que mostrado no livro O Lorde das Trevas. Não na primeira temporada no que eu postei, mas sim no que eu tô fazendo, que eu ainda tô desenvolvendo nessa parte da história. E vai ter um plot bem maior sobre isso. Essa personagem aqui, ela é a Kanako. Ela é aquela ex-arquiduquesa infernal que eu acabei falando no vídeo sobre no vídeo da Kanako e da Ina. Aqui, basicamente, é a forma dela diabólica. Não é a forma dela original, porque a forma dela original era como se fosse meio reptiliano, um dragão humanoide feminino. E essa daqui é uma forma que ela acabou meio que adquirindo nos eventos da história, o Lorde das Trevas, na novela que eu tô escrevendo. Não mostra ela adquirindo essa forma na primeira temporada, mostra ela nessa forma já na segunda, mas na primeira temporada ela tava tentando recuperar poder e entrar nessa forma. Pra você ter uma noção, isso daí é um tipo inferior de diabo. Ela era um tipo superior que decaiu para um tipo inferior de propósito, só porque esse tipo inferior acaba tendo uma qualidade especial que acaba sendo a capacidade de anular magia. Magia não funciona nela, armas que não sejam mágicas não funcionam nela. E além disso, ela consegue amaldiçoar uma pessoa para não, tipo, continuar, não recuperar o fôlego, continuar cansado, só com um único arranhão. Só com um único arranhão ela faz isso. Embora ela tenha se tornado um tipo inferior de diabo, basicamente ela ainda tem todas as habilidades que ela tinha como maga, já que as habilidades dela como maga e como diabo eram um leque completamente diferente um do outro. Veio de anos de estudo e o outro eram características especiais que ela tinha pelo que ela é. Tanto que dentro da história e do RPG acaba sendo muitos fatores determinados pelo que você é e muitos fatores acabam sendo determinados pelo que você fez para conseguir aquilo e aquilo que você conseguiu. Como vocês podem ver, ela é a mesma personagem dessa imagem do lado. Só que aqui é ela na forma dela humana e aqui é ela nessa forma diabólica, que na verdade ela tem a habilidade de mudar de forma, que é uma habilidade que ela tinha antes como Senhora do Obscuro e ela continua tendo como Haxaza.
Esse dragão aqui, que eu acabei tendo que voltar o vídeo, se chama Mike. O nome dele é Mike. Na verdade, ele meio que tem um outro nome, só que não meio que fala qual é esse outro nome dele na história, eu não revelo. E meio que ele acaba sendo, na verdade, um dragão vermelho que nasceu com a habilidade de necromancia. Por esse motivo que ele acaba tendo a tonalidade roxa. E basicamente ele é um dos poucos dragões roxos que acabam existindo. Que dentro do universo da história, os dragões acabaram surgindo criados a partir da Tiamat. Foi a Tiamat que acabou criando os primeiros dragões. Só que a Tiamat, ela originalmente era uma deusa da Babilônia. Daí ela meio que foi morta e teve o seu corpo destroçado. E meio que usaram o corpo dela para construir o mundo e a alma dela foi para os nove infernos. Só que antes disso ela tinha criado os dragões. Só que ela criou 5 tipos de dragões, que eram tipo os 5 principais. E desses 5 tipos de dragões acabou surgindo outros tipos de dragões que por mutação. Sabe o que acontece? Quando tem vários seres de uma espécie, acaba muitas vezes nascendo um ser diferente e ele passa a genética para outro ser, daí criando uma nova raça dessa espécie. Originalmente era verde, vermelho, preto, branco e azul. Agora tem amarelo, cinza e por essa cor é óbvio que dá pra ver que tem o roxo. Embora aqui no livro O Mistério do Silêncio, que é o livro do RPG, só não mostre o roxo. Também tem o rosa. Esses daí foram basicamente os exércitos dos Lordes Demônios do meu RPG. Foi mostrado 3 exércitos, cada um meio que representando um tipo de Lorde Demônio. Eu meio que não lancei o livro ainda onde mostrar os designs oficiais dos Lordes de Demônio, então não acho que faz muito sentido eu falar deles. Aqui parece um monte de pessoas andando simplesmente no escuro, mas na verdade isso daqui são criaturas que meio que são sombras e eles acabam meio que assumindo formas humanoides. E aqui eles estão tipo meio que disfarçados, não são realmente pessoas. Tanto que na história até dá pra fazer. O protagonista não utiliza eles assim, mas tem uma personagem que ela meio que pega a própria sombra e ela acaba meio que moldando como se fosse garras, coisas do tipo. Sem falar que as próprias sombras, elas controlam o tamanho delas para ficar pequenininhas, para se esconder na sombra do protagonista, do Alex. E elas ficam fazendo esse tipo de coisa direto. E já foi mostrado que outras sombras conseguem guardar sombras no próprio corpo. Tanto que o corpo, na verdade, o protagonista é um ser de escuridão e ele não bem que projeta muitas vezes uma sombra para ele meio que acabar invocando uma sombra. Muitas vezes ele acaba retirando uma sombra no próprio corpo dele que é de escuridão. Ele tem o corpo dele e ele tem um receptáculo dele. Ali também era um outro exército de Lorde Demônio. Era de um Lorde Demônio chamado Montagar. Eu acho que essa pronúncia certa, eu não me lembro qual a pronúncia certa. E aqui acaba sendo um arcanjo. Uma informação que é bem importante sobre esse arcanjo é que ele era a Fênix. Na verdade, ele é a Fênix. Então acaba sendo uma informação bem importante sobre ele. Nessa cena acaba mostrando vários anjos meio que andando em uma floresta. Isso daqui é porque eles estão no planos superiores. É porque basicamente seria a versão do céu ou do paraíso. No universo de Mistério do Silêncio e O Lorde das Trevas, basicamente existem vários planos de existência que são superiores, vários planos que são inferiores. Eu fui seguindo toda a lógica de D&D, me inspirei muito em D&D para fazer o multiverso na minha história. E basicamente isso daqui é um dos planos superiores. Na verdade, esse povo aqui acaba sendo uma existência cósmica incrivelmente poderosa, só que ele tem a aparência de um povo, então ninguém leva ele muito a sério, mas ele tem meio que habilidades de clarividência, e ele consegue ver múltiplas realidades, coisas do tipo, dimensões, linhas do tempo, só que ninguém leva ele muito a sério porque ele parece ser um povo idiota. E quando digo parece um povo idiota, eu não quero dizer que ele é idiota. Quero dizer que todo mundo acha meio que ele tem problema da cabeça, e que ele é louco, coisa do tipo, mas
Meio o mundo dos personagens na minha história realmente parece ser louco e acaba não tendo que seguir uma lógica, tipo o protagonista. Ele acaba fazendo muitas vezes loucuras, tipo rebobinar o tempo, e ele toma algumas atitudes baseadas no que ele fez na linha do tempo passada, e às vezes ele fala sobre o que ele fez na, tipo, como se fosse a linha do tempo passada. Só que ele fez coisa diferente nessa linha do tempo. Então, o evento que ele tá falando para as pessoas basicamente nunca aconteceu e ele age como se tivesse acontecido, porque para ele isso aconteceu. Só que quem conhece ele sabe que provavelmente ele deve ter feito uma loucura dessa, tipo, mudar a linha do tempo e ele deve estar falando de algo que provavelmente aconteceu pra ele. Mas pro resto das pessoas tá falando algo que nunca aconteceu. Aqui é basicamente um monte de pessoas que não são pessoas normais, na verdade são exorcistas, mas eu não deixei nenhum indício disso nessa imagem, porque era pra eles realmente parecer pessoas normais, porque comparado com os seres sobrenaturais que acabam tendo, eles acabam sendo razoavelmente bem normais. Eles seriam mais tipo aqueles caçadores da série Supernatural, ou aqueles exorcistas que acabam utilizando armas para lutar contra seres sobrenaturais. Ou eles poderiam ser, tipo, as pessoas que têm classe guerreiro e ladino, que não tem nenhuma habilidade especial, só que são incrivelmente ágeis, são muito bons em combate. Eu tava pensando nisso quando eu coloquei essa cena. E essa acaba sendo a cena final. Então, eu meio que já fiz a minha explicação do que acaba ocorrendo dentro do vídeo. Tentei explicar o que são os personagens. Espero que vocês tenham gostado. Adeus, espero que dê um like, deixe o like.